Então, vamos lá, falar sobre a Bíblia e o ministério cristão. Então, a gente vai continuar na partezinha fina do funil, ou da ampulheta, né? Para a gente depois abrir um pouquinho mais. A Bíblia é o ministério cristão. Alguns fenômenos bem modernos se tratando do desempenho do ministério cristão. Quando eu estou falando do ministério cristão agora, eu não estou me referindo ao especificamente ministério pastoral, mas ao ministério dos membros da igreja, ou seja, vocês e a igreja em linha geral. Quais são os fenômenos modernos? Primeiro, a terceirização da autoridade pastoral. O que é isso? A gente não tem como pastor apenas pastor Eduardo. Nosso pastor quem é? Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, né? Pelo menos, ainda é bom, né? Ruim é quando vai para outras, né? Outras figuras aí da internet. Mas o que acontece? Nós estamos sendo ensinados, não apenas pelo pastor da igreja local, mas também por outros pastores na internet. E isso a gente não está discutindo se isso acontece ou não. Isso acontece. É um fenômeno que está acontecendo. Então, as pessoas, elas são pastoreadas, elas são ensinadas pelo pastor da igreja local e também por outras figuras de autoridade dentro da internet. Segundo, nós temos os conselhos on demand. Já ouviram essa expressão? On demand, que é uma expressão americana que significa sobre demanda. Você vai assistir Netflix, você vai assistir aquela série a hora que você quiser, quantas vezes você quiser. O que é isso? É TV por demanda. É você que determina o que você vai assistir e a hora que você vai assistir. E isso está trazendo influência dentro da cultura evangélica. Tanto que nós temos membros de igreja hoje que não vêm mais para a igreja. Eles ficam assistindo on demand, sobre demanda, em casa. Eles não querem mais participar do culto, da atividade dominical. Eles querem assistir na hora que quiserem e quem eles quiserem assistir. Então, nós vamos buscar conselhos segundo a nossa necessidade. Então, se o meu problema é financeiro, o que eu vou procurar? Um pastor que esteja pregando sobre vida financeira. Independente de quem seja e até mesmo de que pregador seja esse. Se eu estou passando um problema conjugal, eu vou assistir um pastor pregando sobre problema conjugal. Então, esse é um fenômeno que está acontecendo dentro do mundo evangélico. Terceiro, conhecimento da parte, nunca do todo. A nossa busca, isso principalmente com o advento da inteligência artificial, a gente não está buscando mais o conhecimento da totalidade da Escritura. A gente está buscando o conhecimento específico em determinadas áreas. Então, a gente não tem mais aquela figura, ou a gente não preza mais por aquela figura pastoral que pregue, que construa um conhecimento da Escritura como um todo. A gente procura alimentar as pessoas de que maneira? Sempre com assuntos muito específicos. A gente não tem mais a construção do conhecimento bíblico como um todo. Às vezes nem escola dominical mais tem isso, As pessoas estudam tudo em escola dominical, às vezes muito pouco, Bíblia e doutrina. Isso é o quê? É um conhecimento da parte, nunca do todo. O todo é cada vez mais desconhecido. A gente conhece muito bem algumas pequenas coisas, mas quando você pede para a pessoa fazer um relato da história da Escritura, da história do povo de Deus no Antigo Testamento, a pessoa não sabe. Não sabe. Porque ela sabe bem pequenas porções. Porque ela pesquisou no ChatGPT, porque ela pesquisou no Gemini, porque ela ouviu uma pregação específica, então ela constrói um conhecimento relativamente bom sobre algumas coisas, mas o todo da revelação ela não conhece. O nosso conhecimento bíblico, ele se torna tanto superficial quanto irregular. A gente, biblicamente, nós somos superficiais e com conhecimento bem irregular. Então, se você pergunta sobre quem foi a nação que destruiu as tribos do sul,
Que tribo? É o quê? De índio, é? A gente não sabe. Então, isso é o quê? É um conhecimento superficial. 4 é a algoritmização da espiritualidade. Né? Hoje, as nossas escolhas, elas são registradas por meio de algoritmos. E esses algoritmos é que vão determinar as próximas coisas que nós vamos ver. Então, se você estiver passando um dia por uma crise no seu casamento, o chat GPT, o YouTube, ele sempre vai achar que você está em crise no casamento, porque ele só vai mostrar crise no casamento para você. Isso acaba reduzindo a possibilidade de você desenvolver a sua espiritualidade. A gente precisa tomar muito cuidado na construção de um conhecimento com base única e exclusivamente em recursos tecnológicos como rede social, YouTube, por aí vai. Porque a tendência é que a gente sempre fique naquilo que a gente chama de bolha, né? A nossa bolha. Não enxergamos a realidade mais ampla, o que empobrece a nossa vida espiritual. A gente sempre vai procurar ler e estudar sobre aquilo. Olha o que Colossenses 3,16 fala, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Então, a palavra não é que ela deva habitar no meio da igreja, que ela deve habitar de maneira rica. Então, né? Essa palavra rica aqui dá no sentido de excedente, com sobra, ampla, ocupando todos os espaços. É assim que a Bíblia deve estar dentro da igreja. A vida cristã, não apenas do pastor, nós falamos da figura do pastor, mas a vida cristã dos crentes, ela também se fundamenta na Escritura. Primeiro, a Bíblia é a vida do cristão. O que nós precisamos vivenciar na nossa experiência cristã, o que nós precisamos conhecer, está onde? Está na Escritura. A Bíblia é o nosso alimento para a nossa vida diária. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a Bíblia é o nosso alimento. Nós conhecemos a Deus através dela e a palavra é um instrumento da nossa santificação. Então, não é que o pastor, ele é aquele homem que vai ser o único na igreja que vai ser dominado, conduzido pela Escritura. Isso é uma característica da espiritualidade de todos os membros da igreja. Então, todo crente da Igreja Batista em Passagem de Areia precisa estar completamente enriquecido pela palavra, porque ele é salvo pela palavra, ele é santificado pela palavra, ele é alimentado pela palavra, como nós vimos em Efésios 4. Ele cresce por intermédio da palavra, então nós, como crentes, dependemos em tudo da palavra. Sem a Bíblia, como cristão ele vai viver? O que ele se torna? Primeiro, é uma pessoa doutrinariamente vulnerável. Qualquer pessoa com meia horinha de conversa ganha aquela pessoa pela sua doutrina, porque ela não sabe como rebater, não sabe como discutir, não sabe como defender a sua fé, não sabe nem no que acredita. Então, ela vai conseguir ser tão edificada numa mensagem de Hernandes Dias Lopes, de Augusto Nicodemos, quanto de Macedo na internet. Para ela é o mesmo alimento, porque ela não tem critério para julgar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ela não tem como desenvolver discernimento. Ela não tem como julgar se aquilo está certo, se aquilo está errado. Qual o critério que ela vai usar se ela não tem esses critérios? Ela se torna instável espiritualmente. Né? É a figura que Efésios 4 fala, daquela pessoa que é levada ao redor por todo o vento de doutrina. Esse vento vai indicar exatamente essa instabilidade. A pessoa às vezes tem fé, às vezes não tem, às vezes vem para a igreja, às vezes não vem, às vezes quer servir, às vezes não quer. Você não consegue confiar na maturidade e no desenvolvimento daquela pessoa. Ela é uma pessoa manipulável, e é por isso que muitos pastores fazem questão de não ensinar Bíblia, para que eles possam usar a palavra como instrumento de manipulação das pessoas, né? Quando você tira a arma da pessoa, você deixa ela vulnerável, não é assim?
que nós nos sentimos, né, andando na rua, todo mundo armado, os bandidos tudo bem armado, e a gente contando apenas com a ajuda do Chapolin Colorado, né? A gente não tem com quem contar, porque você liga, polícia não aparece, demora, é muita demanda. Então, se roubaram seu celular, você vai reclamar, você vai brigar por causa disso, né? Oi? Chama o pastor, né? Então, desarma a igreja para que a igreja se torne manipulável. Então, o que ele falar, as pessoas vão aceitar. Olha, cuidado, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Né? Então, a pessoa já não quer mais, porque vão dizer que eu estou igual os feiticeiros aí. Então, não, o que o pastor falar, eu vou baixar a minha cabeça e eu vou aceitar. Por quê? Porque eu não quero ser rebelde. É instrumento de manipulação. E a pessoa se torna infrutífera. Né? A pessoa ela não cresce, então ela acaba não produzindo um ministério verdadeiramente frutífero. Por quê? Ela não tem os instrumentos adequados para exercer um bom ministério cristão. Não há como se pensar em uma vida cristã genuína sem a valorização pessoal da Bíblia. Então, a vida cristã genuína, ela é vivida pela sua fundamentação na Escritura. Não é na vontade e na cultura popular, é na Escritura. É lá que a vida espiritual genuína está estabelecida. A gente vai pular essa reflexão, porque eu quero partir para o quarto e último ponto, a Bíblia e a vida na comunidade. Então, nós falamos sobre a Bíblia no sentido geral dentro da igreja cristã, falamos sobre o ministério pastoral, falamos sobre o indivíduo, e agora a gente vai falar sobre essa expressão da Bíblia dentro da comunidade. A Bíblia é o fundamento da comunidade cristã. Quando eu estou falando comunidade, eu não estou me referindo à instituição eclesiástica. Eu estou falando da vivência dos crentes dentro daquilo que nós chamamos de igreja local. Certo? Eu não estou falando de instituição, eu estou falando de família. Certo? Estou falando da família cristã, da maneira como vocês convivem, como vocês vivem. É disso daí que eu estou falando. A Bíblia só fará parte da comunidade se fizer parte dos indivíduos da comunidade. Tá bom? É o que diz Colossenses 3,16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Por isso que eu botei ali sublinhado o vocês. Então, a igreja, ela é enriquecida a partir do momento que a Bíblia, ela faz parte da vida das pessoas da igreja. Por isso que ele fala, habite ricamente em todos vocês. A Bíblia nos prepara para uma vida na comunidade. Em que sentido? Primeiro, ela proporciona pessoalmente para mim autodisciplina. Quando eu olho para a Escritura, ou eu deveria olhar se eu não olho, qual deveria ser o primeiro, digamos assim, a minha primeira impressão sobre a Escritura? É que a Escritura, antes de qualquer coisa, para mim, é um instrumento de autodisciplina. Ela diz o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Então, quando eu leio a Bíblia, obviamente, conheço a Cristo, o amor de Jesus, tudo isso, eu olho para a Escritura. Eu estou falando em termo prático dentro da comunidade cristã. Então, quando eu olho para a Escritura, o que eu olho? Eu sou confrontado. Lembra que eu falei do cisel do martelo? Tirando daquela estátua o que não deveria estar ali. Quando eu leio a Escritura, a minha primeira impressão deve ser: o que tem na minha vida que não deveria ter? O que está na minha vida que não deveria estar? Aonde eu vou descobrir isso? Na Escritura. Né? O que a Bíblia fala sobre a minha vida como pai, como filho, como pastor, como profissional, como mãe, como marido? O que eu preciso tirar? O que eu preciso colocar? Então, quando eu leio a Escritura, eu vou aprender o que eu preciso ser e vou aprender o que eu preciso corrigir. Por isso que eu falei, que tipo de santidade a igreja tem se as pessoas não são confrontadas pessoalmente pela Escritura? Primeira coisa. Segundo, a Escritura é importante para a vida na comunidade
porque ela trabalha no nosso individualismo. Olha, quando você lê a Escritura, é muito comum você encontrar a expressão uns aos outros. No Novo Testamento, é uma das expressões mais comuns que nós encontramos, especialmente nas epístolas. As exortações que dizem respeito à nossa mutualidade. Então, quando eu leio a Escritura, eu começo a descobrir que a vida cristã só é possível quando é vivida dentro da comunidade. E isso vai acabar mexendo o quê? No meu individualismo. Porque eu sempre tenho que vir em primeiro lugar. As minhas necessidades sempre são prioridades. Quando eu leio a Escritura, eu tenho a possibilidade de ter trabalhado em mim esse individualismo. Porque o cristianismo, ele nos conduz aos relacionamentos. É forçoso isso. O cristianismo vou usar uma expressão popular, é uma religião de relacionamento. Tanto um relacionamento com Cristo, não é isso que o cristianismo se propõe? A restabelecer a nossa comunhão com Deus, com o Pai através de Jesus? Então, o cristianismo é tanto uma religião, é uma expressão religiosa do nosso relacionamento com Deus, quanto o nosso relacionamento uns com os outros. Não existe cristianismo sem relacionamento. Onde eu descubro isso? Na palavra. Oi? Pessoal, foi? Terceiro, confronta a nossa superficialidade. Porque a Bíblia nos leva a desenvolver relacionamentos profundos. Essa é a verdade. Por que muitas pessoas não gostam da Bíblia? Porque são acomodadas dentro da sua superficialidade. Na Bíblia fala, chorai com os que choram. Quer dizer, para eu me dispor, não é chorar como faziam as carpideiras da época do Novo Testamento, né? Quando tinha velório, quem tinha dinheiro contratava a carpideira, que eram profissionais do choro. Elas iam em velórios para chorar. Inclusive, é isso que acontece, por exemplo, quando Jesus ele vai curar a filha de Jairo, lembra disso? Diz que tinha algumas pessoas chorando. Aí quando Jesus ele chega e diz, ela só dorme, o que acontece? As pessoas começam a rir. Porque não era uma empatia, não era um choro de empatia, era um choro profissional. Então, naquela época era comum. Agora, quando eu, sinceramente, me compadeço da dor do outro, a ponto de derramar lágrimas em favor daquela pessoa, o que é isso? É cristianismo. É uma pessoa que está sendo tirada da superficialidade para desenvolver relacionamentos mais profundos. 4, amplia a nossa visão de propósito. Porque eu descubro que eu estou conectado com uma igreja para cumprir determinados objetivos. Então, a minha vida dentro da comunidade cristã, ela ganha um novo propósito. Eu descubro que eu tenho dons, que eu tenho habilidades, que eu sou valorizado por algumas coisas que eu faço, que eu não consigo fazer tudo, mas eu recebo ajuda. Então, quando eu leio a Escritura e eu consigo compreender a realidade do corpo de Cristo, segundo a Escritura, eu consigo descobrir que a minha vida tem propósito. E a minha vida na igreja tem propósito. 5, ela também abate o nosso orgulho. Porque a comunidade cristã, ela também nos força a desenvolver relacionamentos humildes. Né? A gente aprende a pedir perdão. A gente aprende a demonstrar nossas fraquezas. A gente se sente à vontade para compartilhar as nossas dores. O que é isso? Isso destrói a nossa prepotência e o nosso orgulho. Quando você conhece alguém a tal ponto de você consiga ver a falha daquela pessoa e você se permite ser exortado, admoestado, isso é o quê? Você está vencendo o seu orgulho. E isso precisa acontecer na comunidade. A gente ter essa liberdade de mostrar que a gente falhou, que a gente errou e contar com a compaixão, o abraço, o perdão da comunidade. E 6, ela produz libertação e cura. Quando a gente, a partir da Escritura, começa a olhar para a Bíblia, compreender a comunidade cristã, a gente começa a aprender a importância de se perdoar e confessar pecado. A comunidade cristã, ela existe em parte para isso. Lembra que Tiago falava? Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Ou seja, a cura está dentro da onde? Da visita do pastor?
A cura está dentro da comunidade cristã. Confessem o pecado de vocês uns aos outros. Orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então, essa realidade que a gente lê na Escritura e aplica dentro da comunidade, produz cura dentro da igreja. Olha só o que diz João 13:35. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Ou seja, o cristianismo ele se fundamenta na nossa relação de comunidade e de amor mútuo. Isso, segundo o que diz Jesus em João 13, é uma das mais poderosas maneiras de testemunhar de que nós, de fato, somos discípulos dele. Ele podia falar, olha, se vocês tocarem bem na igreja, se vocês administrarem bem o patrimônio da igreja, não, ele vai falar se vocês amarem uns aos outros. Então, o cristianismo, segundo o que nós lemos na Escritura, envolve relacionamento. E a Bíblia nos capacita para o serviço cristão, tanto o aspecto da formalidade quanto da informalidade, né? Formalidade, quando a gente fala de servir no aspecto da formalidade, a gente está falando daquele aspecto que vai envolver os cargos da igreja, né? Ou seja, você recebe o encargo formal para trabalhar em determinada área da igreja, seja uma área administrativa, uma área ministerial, louvor, trabalho com criança, né? Diaconia. Então, esses são cargos formais, ocupação formal de algum departamento ou ministério específico. Alguns, inclusive, vão exigir algum tipo de qualificação, né? Ou uma qualificação formal, como no caso é o pastor, que tem que ter graduação em teologia, né? Quer dizer, tem uma qualificação formal, tem um reconhecimento formal e outros não. Você tem determinados departamentos e atividades formais da igreja que são exercidos por pessoas que necessariamente não tiveram uma qualificação específica para aquilo. Você pode ter um professor de crianças muito bom que nunca fez um curso de pedagogia. Entendeu? Mas ser um excelente professor, porque tem um dom para aquilo, né? Você pode ter uma pessoa que toca muito bem o instrumento e nunca ter concluído um curso universitário de música. É possível que isso aconteça. Então, muitas atividades, talvez grande parte delas, sejam exercidas, mesmo que as pessoas não sejam formalmente capacitadas para aquilo. Ao olharmos para a realidade do Novo Testamento, nós descobrimos que a maior parte da vida cristã ocorria de maneira espontânea. Elas não necessitavam de qualquer tipo de formalização. Quando a gente olha para a estrutura do Novo Testamento, ela é muito simples. O que a gente tem de oficialato dentro da igreja do Novo Testamento? Pastores e diáconos. Pronto, está constituída a liderança. Basicamente é isso. Eu não vou tratar aqui sobre as questões modernas, sobre estabelecimento de liderança da igreja, o objetivo não é esse. Mas boa parte da atividade do serviço da igreja era na informalidade. Ou seja, as pessoas não dependiam de cargos para que exercessem determinadas atividades da igreja. A vida da igreja comum não depende ou não deve depender de cargos e posições. Então, se a igreja está precisando de exortação, vamos chamar os exortadores oficiais da igreja. A Bíblia não fala sobre isso. Precisamos chamar aqueles irmãos que são do departamento de repreensão. A Bíblia também não fala que a gente tem que criar um departamento de repreensão na igreja. Se bem que a gente às vezes precisa, né? Mas não fala sobre isso. Porque determinadas atividades do serviço cristão, ela deve acontecer de maneira espontânea, por meio das relações que a igreja desenvolve. Na espontaneidade, na familiaridade. É como, por exemplo, lá em casa, tem eu, minha esposa, meu filho e o cachorro. Né? Então, de quem é a responsabilidade de repreender o meu filho? De nós dois, depende da situação, depende do que aconteceu. Normalmente isso acontece o quê? De maneira espontânea. Então, atividades da igreja muitas vezes devem acontecer de maneira espontânea porque devem fazer parte da vida da igreja. A gente não pode engessar a igreja
de criar tantos departamentos, uma estrutura tão fixa, tão rígida, que a gente acaba impedindo que as coisas aconteçam de maneira natural. Então, boa parte da atividade da igreja, ela deve acontecer de maneira natural. Essa informalidade, ela pode estar relacionada ao uso dos dons, porque existem dons que não se enquadram dentro de determinados departamentos. Existem departamentos que não precisam de dom. Por exemplo, a Bíblia não trata a música como dom espiritual. Não tem dom de música no Novo Testamento. Mas nós temos um departamento de música. Mas, por exemplo, nós temos dom de exortar, descrito no Novo Testamento. Mas a Bíblia coloca como responsabilidade de todos os crentes de exortarem uns aos outros. A gente não tem departamento de missões, departamento de evangelismo, mas a Bíblia fala que todo mundo tem que fazer discípulos. Ou seja, por mais que nós tenhamos determinados departamentos que cumpram determinadas atividades, ainda assim nós devemos prezar por aquilo que espontaneamente vem e deve acontecer da própria comunidade. Então, se por um acaso roubarem o seu celular e tiver algum irmão na igreja que seja policial civil, talvez seja melhor chamar o irmão que é policial do que o pastor da igreja. Ele vai saber lhe orientar melhor, entendeu? Mas também estão relacionados ao evangelismo, aconselhamento, oração, consolo, administração, ensino. Quer dizer, são coisas que podem surgir naturalmente. Até porque a gente, quando fala de ensino, a gente, às vezes, relaciona muito com sala de aula, né? Quem é o que ensina? O professor? Não, a Bíblia diz que nós devemos nos ensinar uns aos outros. Aonde? Aí, sentado, onde você está, conversando depois de um cafezinho, tirando uma dúvida de algum irmão, tomando café na casa e conversando alguma coisa da Bíblia, ensinando como faz alguma coisa. Isso é o quê? É na vida da igreja. A formalidade não está em oposição ou competição com a informalidade. Trabalham juntas em favor da igreja. Então, nós precisamos ter a formalidade, aqueles cargos, departamentos que são eleitos, que as pessoas ocupam, para o benefício e estruturação da igreja, precisamos ter, mas nós precisamos entender também que boa parte da vida da igreja, queremos ou não, viu? Elas acontecem na informalidade, ou deveriam acontecer, e seria bom que acontecesse. A Bíblia traz uma série de exortações nesse sentido, veja só, 1 Pedro 4,10, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Vocês encontram algum departamento aí especificamente? Não. O dom, a habilidade, a capacidade que Deus lhe deu, você vai colocar isso em prática onde? Na vida da igreja. Tem gente que tem o dom de hospitalidade, pode fazer parte do grupo de recepção da igreja? Pode. Mas sabe onde você exerce melhor hospitalidade? Na sua casa. Lá você recebe melhor do que na igreja. Então, vamos fazer um pequeno grupo, vamos fazer um encontro, faz na casa da irmã que recebe muito bem. Entendeu? Então, isso é o quê? É a vida comum da igreja. Hebreus 10, 24. Cuidem também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Vocês têm departamento de ânimo aqui? Não, não precisa. Porque isso acontece no dia a dia. A gente vê que aquele irmãozinho está desanimado, está pensando em abandonar tudo, largar tudo. O que a gente faz? Conversa com ele. Não precisa chamar o pastor, não, pastor pode, agora qualquer um pode fazer isso, entendeu? Tiago 5,16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do pastor. Do pastor não? É do justo, né? Então, assim, quem faz isso é a comunidade cristã. Agora, a comunidade, para fazer isso, precisa estar de posse do quê? Da palavra. Porque o que ela vai ministrar na vida dos outros? A palavra. 1 Tessalonicenses 5,11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Consolem, ajudem, abençoem uns aos outros.
Romanos 15, 14, eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Admoestar é dar aquela repreensão, chamar a atenção, né? Quem pode fazer isso? São vocês. Vocês é que devem fazer isso. Ver irmão em pecado, ao invés de aquela velha fofoquinha, né? Admoesta a pessoa, repreenda. Use o que ele está dizendo aqui, ó, bondade e conhecimento. Não é porque quem é bom é quando você vê alguém pecando, você repreende aquela pessoa. Isso é bondade. Bondade não é ficar calado, não é ocultar, é chamar a atenção daquela pessoa. E para encerrar, tem uma frase do Richard Baxter, que é um puritano, que ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: não fomos chamados para ser admirados, mas para ser úteis. É para isso que nós somos chamados, para sermos úteis para o reino do Senhor. Todos nós, independente dos nossos dons e talentos, mas tudo isso, amados, fundamentado na Escritura. A Bíblia é o centro da experiência da comunidade cristã. É a palavra do Senhor.